E para falar sobre o projeto de lei que libera a venda de até 70% das áreas da seção onerosa do pré-sal a empresas multinacionais, eu converso com o diretor da FUP, Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Boa noite, David. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite, Ana. Boa noite também a todos os telespectadores e internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Perfeito. David, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, quais são os riscos e impactos caso este projeto seja aprovado? Como aqui já foi dito pelos companheiros da própria FUP na matéria anterior, é um verdadeiro crime à lesa pátria o que estão cometendo se esse projeto vier a ser aprovado também no Senado. É bom lembrar que foi aprovado em regime de urgência na Câmara, de forma muito assodada, sem nenhuma discussão nas comissões especiais da Casa. Então, nosso trabalho essa semana, e aproveito a oportunidade para parabenizar os diretores e diretoras que estão em Brasília nesse exato momento, empenhados, né? Convencendo senadores e senadoras para que essa votação ela não ocorra no Senado Federal. Se ocorrer, que passe pelas comissões especiais do Senado de forma diferente que ocorreu na Câmara. O que eles estão tentando fazer é justamente pular essa etapa. Exatamente. A ideia deles é aprovar o projeto em regime de urgência para que em 2 sessões após essa aprovação seja votado o mérito do projeto de lei. E há perdas gigantescas para o país e para a população brasileira. Primeiro que a Petrobras ela já fez investimentos vultuosos nessas 6 áreas da seção onerosa ali na Bacia de Santos. Estamos falando de bilhões de dólares que foram investidos e já temos uma plataforma que é a P-74 já operando nessas áreas e teremos mais outras 5 plataformas que estarão sendo implementadas até o primeiro semestre de 2019. Isso quer dizer que nós chegaremos aí até 2026 com a produção somente nessas 6 áreas de mais de 1,5 milhão de barris por dia de petróleo no Brasil. Acrescentando aos 3,2 milhões que temos, subiremos aí para mais de 4 milhões a produção nacional no país. Isso está em risco. Isso está em risco porque o projeto de lei, ele dá um direito, entre aspas, à Petrobras de vender 70% desses 5 bilhões. Ou seja, 3,5 bilhões de barris dessa reserva poderão ser vendidos. E, além disso, o projeto de lei coloca que o excedente da seção onerosa, que segundo especialistas da Petrobras, da UFRJ, da UERJ e outros pesquisadores, estão dizendo que 15 bilhões de barris, que é o excedente, também poderão ser leiloados, ou seja, entregues a petrolíferas internacionais numa área que a Petrobras já está operando. Então, somente para o telespectador ter uma ideia, é como se nesse mesmo reservatório onde a Petrobras já tem plataformas, houvesse a possibilidade de outras petrolíferas colocarem suas plataformas para furar no mesmo reservatório. É algo insano que em lugar algum do mundo isso ocorre. Sem contar a perda dos empregos, né? Enfim, milhares de empregos estão aí em risco, em jogo, né, David? Exatamente, porque esse projeto de lei também preconiza que caso a Petrobras ou outras petrolíferas tenham acesso a essas áreas, que elas poderão fazer contratações sem licitações. Então isso quer dizer que se, por exemplo, uma ExxonMobil da vida, gigante norte-americana, ela chegar e com certeza terá interesse em participar desse leilão, ela ter acesso a esses campos, ela vai gerar emprego, renda, tecnologia, desenvolver a indústria lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Além disso, há uma perda para os estados e municípios em algo em torno de 77 bilhões de reais, porque o governo federal deu isenção no imposto de renda para as petrolíferas internacionais. Somente o Nordeste vai perder 32 bilhões de reais caso esse projeto de lei venha a ser aprovado e os leilões venham a acontecer. Por isso é importante que os governadores estejam pressionando os seus senadores e senadoras para que não haja aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, principalmente no dia 20 de novembro, conforme mesmo você disse, Ana. E, David, além de avançar na entrega do pré-sal, o governo Temer também atrelou o preço do combustível ao mercado internacional. Te pergunto, foi essa política, você acredita, que fez aumentar os preços, né, da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha, que hoje chega a cerca de R$ 75 e a tendência é aumentar, infelizmente? Sem dúvida. E nós estivemos aqui, eu lembro que vários diretores e diretoras da federação estiveram aqui nos programas, principalmente no seu jornal, para falar sobre isso. Esse foi o grande desencadeador da greve dos caminhoneiros. Então quer dizer o quê? Que se essa política de preços ela continuar no governo que foi eleito, sem dúvida alguma nós teremos uma outra greve dos caminhoneiros, porque
essa política de preços que foi implementada a partir do golpe de Estado de 2016 não privilegia nem mesmo a Petrobras e prejudica a população brasileira. Porque em vez de seguir uma formação de preços a partir dos seus custos de produção aqui no Brasil, colocando uma margem de lucro em cima disso, não. Essa gestão entreguista que a Petrobras tem hoje baseia a sua formação de preço, a sua política de preço, em cima do que é estabelecido no mercado internacional e da variação do dólar aqui no país. Isso faz com que os preços eles cresçam. O gás de cozinha, por exemplo, está tendo reajustes trimestrais. Agora é um reajuste de 8,5%, quase 10% para o cidadão, a cidadã que consome esse produto, que é um derivado de petróleo. Temos capacidade plena de produzir derivados de petróleo para toda a população brasileira a preços justos, desde que a política de preços ela venha a ser aquela que foi adotada principalmente no governo Lula, ali de 2003 até em torno de 2010. Perfeito. David, obrigado, pela sua participação. A luta continua, né? Com certeza. Nós agradecemos a oportunidade. A AFUP está reunida dia 12 e 13 para fazer uma análise de todo o processo eleitoral, uma análise dessa nova conjuntura e definir os novos rumos do movimento sindical petroleiro para nós enfrentarmos aí a entrega do nosso patrimônio, enfrentarmos o processo amplo de privatização que infelizmente nós tivemos no governo Temer e que está prometido aí pelo Paulo Guedes também no governo que foi eleito infelizmente pela população brasileira. Perfeito, obrigada mais uma vez, David.